O economista Pedro Brinca é convidado do 360. Boa noite, obrigada por estar connosco. Obrigado. Vamos começar por olhar para as declarações do Presidente da República, apelando a uma responsabilidade social por parte das empresas que têm agora mais lucros. Estará na calha um novo imposto às empresas? É possível, aliás, é uma tendência que se tem visto na Europa. Este debate está um pouco polarizado, à esquerda e à direita. Há argumentos válidos dos dois lados. Por um lado, tem sido dito, e é verdade, que outros países estão a contemplar ou já implementaram impostos semelhantes. É também verdade que alguns dos mercados em que nós estamos mais focados, em que a atenção está mais focada, são mercados que são relativamente pouco concorrenciais e que, em determinadas circunstâncias, pode haver, de facto, algum aproveitamento por parte das empresas das circunstâncias do mercado e, de facto, serem mercados pouco concorrenciais. Mas, por outro lado, também é bom lembrar que, primeiro, estes lucros excessivos já são taxados. Mas não vão passar a ser taxados porque não eram antes, eles já são taxados. E já são taxados, no caso desta maior parte destas empresas, que têm níveis de atividade muito elevados e lucros elevados, já são taxados a uma das maiores taxas de IRC do mundo, okay? Que é para mais de 30%, por um lado. Por outro lado, é bom lembrar que os outros países que também implementaram estas sobretaxas são países que tipicamente têm taxas de imposto sobre lucros de empresas, taxas de IRC, mais baixas do que Portugal tem. E também eu percebo que, por parte do Estado, haja realmente uma sensibilidade maior para este tópico, porque o Estado tem sido, precisamente, uma das entidades que mais tem lucrado, precisamente com a crise, não é? A receita fiscal aumentou bastante. A receita fiscal aumentou brutalmente, as receitas dos impostos sobre os combustíveis. Acredita que se o Governo aplicasse uma nova taxa às empresas com os lucros caídos do céu, também teria que fazer alguma coisa em relação à receita extra que tem arrecadado? Bem, haveria receita extra pelos dois lados, não é? Porque tem lucrado extra com esta crise, aliás, viu-se, no caso do ISP, eu sei que entre abril e maio aumentou 20 e tal %, vimos todas as notícias do mês passado relativamente à execução orçamental, que está muito mais otimista ao cenário do que tinha sido planeado no Orçamento de Estado, e nós percebemos porque é que isto acontece. Aliás, no próprio Orçamento de Estado, no cenário macroeconómico, aquilo que estava previsto era um aumento salarial na casa de 0,9%, mas uma taxa de inflação de 4%, sabendo que a receita fiscal é proporcional ao crescimento do PIB nominal, lá está, do nível de preços também. O que sabemos é que, à medida que a inflação aumenta, também aumentam as receitas do Estado e, obviamente, que a execução orçamental torna-se cada vez mais positiva. Medina disse, e bem, na minha opinião, que é preciso ter alguma cautela, porque há aqui também uma questão de eficácia. Nós, ao anunciarmos que vamos taxar estes lucros de forma extraordinária, estamos a criar incentivos para as empresas a reportarem menos lucros. E há maneiras delas o fazerem. Podem fazê-lo tendo um ano extraordinário de compensação aos seus empregados e outras maneiras que podem fazer para tentar diferir estes lucros em vários exercícios. E, portanto, acabavam por escapar a essa, Daí essa nova taxa. a tal questão da eficácia que Medina trouxe e com toda a razão. Mas acredita, de alguma forma, que, por exemplo, a ser criada uma nova taxa podia ter um fim específico definido que acabasse por a justificar ou não? O problema destas taxas é que elas tendem a ser temporárias e depois duram para sempre. Nós, por exemplo... A banca queixa-se muito disso, não é? Por exemplo, e não só. Eu posso lhe dar um exemplo de um imposto, o contributo rodoviário, por exemplo, quando foi criado sob o princípio da neutralidade fiscal, ou seja, o imposto que foi criado teria que ter um impacto zero, em termos de geração adicional de receita fiscal, teria sido compensado pela diminuição do ISP. Desde 2015 isso não acontece. Nós temos, por exemplo, o ISP, que é o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, a incidir sobre 100%, já nem falo do imposto sobre imposto, mas do IVA sobre ISP, mas a incidir sobre 100% do combustível, quando sabemos que, por imposição europeia, das regras comunitárias, 11% desse combustível já não tem origem petrolífera e é biocombustível. Ou seja, eu percebo que haja alguma desconfiança e algum medo, não é? Que todos estes impostos que depois se prolonguem no tempo e deixam de ser conjunturais e passam a ser permanentes. A história acaba por dar razão às empresas nesse ponto, mas a verdade é que socialmente é muito difícil de explicar. Quando as pessoas veem mês após mês a inflação a subir, os preços cada vez mais caros e depois olham para o outro lado e têm empresas a lucrar como nunca antes. Sem dúvida. Aliás, e a parte das famílias, deixe-me fazer aqui um parênteses, é ainda mais preocupante do que os números sugerem. Porque veja que nós estamos a falar de taxas de inflação oficial e esperada para 2022 na casa dos 7%, 8%, mas a DECO, por exemplo, entre fevereiro e junho deste ano, calculou e seguiu as variações de preços de um cabaz de bens essenciais
que são mais importantes no orçamento das famílias mais desfavorecidas, e em 5 ou 6 meses esse cabaz de bens essenciais não subiu os 7 ou 8%, subiu 11,5%. Ou seja, não só as famílias mais desfavorecidas estão mais expostas a estes aumentos de preços, porque eles têm sido mais pronunciados nos bens essenciais, energia e produtos alimentares, como também estão a ser um bocadinho metidas em trabalhos pelo encarecimento das prestações de crédito, porque para controle da inflação vemos uma subida das taxas de juros e, obviamente, se temos os encargos com habitação e prestações de casa e crédito ao consumo a subir e, por outro lado, temos o poder de compra daquele rendimento a diminuir, o que temos é o rendimento disponível a encolher, muito mais do que os números oficiais, que são médias, sugerem. Pressão de vários lados. Hoje conhecemos a taxa de inflação, subiu para 9,1%, mas a verdade é que face a junho foi praticamente nula. Isto é aqui algum sinal de que já pode estar a abrandar ou não? Infelizmente não, e eu vou explicar porquê. A taxa que variou menos 0,04% foi a taxa de variação mensal em cadeia, entre junho e julho. Enquanto que a taxa homóloga, que é a comparação entre julho deste ano e julho do ano passado, essa sim foi de 9,1%. Significa que os preços de há um ano para cá cresceram 9,1%, enquanto que os preços de junho para julho decresceram menos 0,04%, que é essencialmente zero. Mas é bom lembrar... Não podemos então tirar conclusões dessa ligeira descida deste mês para o mês anterior? Não, eu vou explicar porquê. Porque estas taxas em cadeia, de mês para mês, estão sujeitas a um fenómeno que é o fenómeno da sazonalidade. A mesma maneira que o consumo em dezembro costuma aumentar muito mais do que nos outros meses. Porquê? Porque temos o Natal, não é? Os padrões das variáveis macroeconómicas têm este efeito sazonal, aumentam mais nos meses do que noutros, sem que isso sinalize, por detrás, alguma tendência de mudança. É o caso em julho. Em julho, tipicamente, e se olharmos para os últimos 3, 4, 5, 10 anos, a taxa de crescimento dos preços em nível, tipicamente entre junho e julho, tende a ser negativa. Este mês, curiosamente, foi menos negativa que o normal. Por isso, nem por aí nós podemos antecipar isso. Não obstante, eu continuo, e já tenho dito várias vezes, estou relativamente otimista ao outlook ou às perspectivas do que acontecerá com a inflação a médio prazo. A inflação é causada por excesso de procura, por exemplo. Esse excesso de procura já está a ser acalmado. Nos Estados Unidos já temos 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. Em Portugal tivemos o primeiro trimestre de crescimento negativo, já este, em cadeia, não é? De menos 0,2%, se não estou em erro. Por outro lado, temos as matérias-primas a descer. Se nós formos ver, por exemplo, as principais commodities, ferro, os metais, etc., os preços estão todos a cair. Os índices de preços no produtor, ou seja, os bens que os produtores compram para produzir bens, também estão todos a descer. Os preços dos bens duradouros começam também a descer em termos de custos de produção. O que é que ainda não aconteceu? Ainda não aconteceu a passagem dessa diminuição dos custos de produção para os preços ao consumidor. Na Europa, quanto tempo é que isso demorará? O grosso das expectativas dos agentes, seja famílias e empresas, porque o Eurostat e a Comissão Europeia fazem estes inquéritos de forma periódica, diz que há 2 anos as expectativas são de que a inflação já esteja de volta aos 2%. Essa é a expectativa. Até daqui a 2 anos há uma descida progressiva, não é? Eu estou em crer que é isso que acontecerá. Não há razão para termos uma taxa de inflação contínua a este nível, quer dizer, o BCE acabou com as operações de compra de dívida pública, que injetavam muita liquidez e pressão sobre preços na economia. Os Estados estão a gastar menos, porque as regras orçamentais voltam em 2024 e temos que voltar a ter orçamentos equilibrados. A economia já arrefeceu, porque estamos a ver que as economias estão a começar a ter até crescimento em cadeia negativo. A única incógnita neste momento tem a ver precisamente com os preços da energia e com alguma vulnerabilidade geoestratégica que nós temos, nós Europa, relativamente à questão da Ucrânia e à questão de Putin estar a usar os fornecimentos de gás natural à Europa como uma arma económica, geoestratégica, para meter pressão sobre nós. Veja-se que o Nord Stream, por exemplo, que é o pipeline, a conduta de onde vem o abastecimento de gás para a Europa, está a trabalhar a 1/5 do débito normal. Isto significa que, obviamente, que os preços aumentam porque, precisamente,
Há menos disponível. Há menos. Olhando para este crescimento negativo de Portugal de menos 0,2%, acredita que isto é aqui também o início de uma trajetória e que indica como será o comportamento até ao final do ano? Ou foi uma coisa temporal neste trimestre? É assim, Portugal tem uma dependência muito grande do turismo, nós sabemos disso. Sabemos que os números previstos em maio, até pelas principais organizações da área de turismo, revelavam números bastante otimistas. Creio que nós encerraremos o ano de certeza com uma taxa de crescimento bastante robusta. Portanto, não vai comprometer aquela meta que é até acima de 6% de crescimento. Não é? É cedo para dizer, vamos ver como é que corre o verão. Estou em crer que, baseado nas expectativas que foram formadas em maio, com base naquilo que será o verão, estou em crer que não. Portugal está projetado como sendo a economia com o crescimento mais robusto para 2022. E em 2023, sobretudo tendo em conta que a Alemanha já mostra ali também uma taxa de crescimento e há uma coisa preocupante. E há uma característica acerca da economia portuguesa. A economia portuguesa quando sobe, tende a subir mais, quando desce, tende a descer mais. Nós temos amplitudes de ciclo económico, variações da economia mais pronunciadas do que a maior parte das economias. E, no fundo, aquilo que nós estamos a observar pode ser uma repetição desse padrão. Tivemos também uma ligeira subida do desemprego. Isto é de preocupar ou não? É assim, o desemprego continua a estar em mínimos históricos. Uma taxa de desemprego de 6,1 ou 6,2, creio que passou de 5,9 para 6,1, 6,2, não é nada de preocupante em si. Claro que pode ser um sinal de abrandamento da economia, mas veja-se que, e isto é um bocadinho evidência anedótica, não é? Comum que se ouve nas ruas, de que não se arranja quem queira trabalhar, que os mercados de trabalho estão demasiado tight, não é? Que é a expressão que se costuma usar. Obviamente que mais desemprego nunca é bom, mas está longe, muito longe de ser um cenário preocupante. E de ser uma preocupação. Pedro Brinca, muito obrigada por ter estado connosco. Boa noite, até à próxima.